Olá a todos, bem-vindos a mais um Fórum Saúde e Performance 360 graus. Hoje o nosso tema que vamos ter em cima da mesa vai ser a alimentação em situações de stress. Para isso, hoje temos como convidadas a nossa nutricionista, a doutora Sofia Teixeira. Olá, Sofia. Olá. E também vamos ter a partilhar um pouco connosco também a sua experiência e uma outra visão a nível do que é o stress e do impacto que toda esta quarentena está a ter, a psicóloga Joana Veloso. Olá, Joana. A doutora Sofia já a conhecem porque é da casa, é da Esta Performance, tem uma experiência... Olá. Uma experiência vasta na área da reeducação alimentar. A doutora Joana é psicóloga clínica e da saúde na região de Famalicão e Braga. É especialista em necessidades educativas especiais e em neuropsicologia. Também é coach. Por isso, acho que vamos tentar juntar aqui o melhor dos dois mundos da área da psicologia e da nutrição. Estão à vontade, já sabem, qualquer uma de vós que quiser dizer alguma coisa a acrescentar, depois o que a outra está a dizer, estão à vontade para falar. E espero que seja uma hora mais ou menos de conversa que vamos ter aqui, que seja esclarecedora e possa ajudar quem nos está a ouvir em casa. Ia começar por falar com a doutora Joana sobre toda esta situação que nós estamos a viver, que é uma situação particular, que já não acho que ninguém da geração viva neste momento vive uma situação semelhante. Uma situação de estarmos fechados, estarmos sem saber o que é que pode acontecer, sem sabermos o futuro. E queria também perceber um pouco qual é que é o impacto real a nível psicológico, se é possível medir isso, se é possível nós sabermos ou calcularmos qual é que está a ser o real impacto a nível da população, somente em Portugal e a nível mundial, de toda esta situação. Olá, boa tarde, obrigada pelo convite. Assim, neste momento ainda não há, pelo menos que eu tenha conhecimento, dados do impacto a nível psicológico e emocional. Sabemos que que há muita procura, há mais gente à procura e a ligar para as linhas de apoio psicológico porque estão mais estressadas, mais ansiosas, com alguns sintomas de ataques de pânico, por exemplo. Outras pessoas sentem-se mais sozinhas, principalmente as pessoas com mais de 65 anos, vivem sozinhas e sentem-se mais sozinhas, não é? Então, não é? É a solidão mais presente. E é uma situação que neste momento temos a avaliar, mas sabemos que vai haver um grande impacto psicológico. De um momento para o outro ficamos sem rotinas ou sem a nossa rotina de ir para o trabalho, ficamos em casa, não podemos sair, não podemos apanhar ar, temos aquela volta higiênica como toda a gente sabe, mas não é. Porque o ser humano gosta desta interação, gosta de conviver com as pessoas e este isolamento não permite isso. E eu acredito que a nível psicológico vai haver um grande impacto. Tanto que estão a dizer, não sei se viram notícias, que neste momento... Joana, estou a ver com alguns cortes. A pandemia é o Covid-19, mas quando passar o Covid...
vai ser a pandemia da depressão e da ansiedade. Sim, outro dia um médico estava a falar mesmo sobre isso, que pior que seja que a pandemia do coronavírus está a ser a pandemia da ansiedade e do stress. Isso eu acredito. A nível alimentar. Eu estou a ouvir com cortes. As pessoas ainda estão... Joana. Ainda estão na vida delas, ok, vamos fazendo as limpezas da Páscoa, temos ligação com a Joana. Vou passar agora a informação à Sofia, enquanto estás a ligação da Joana. Sofia, a nível alimentar, quais é que estão a ser as necessidades que as pessoas estão à procura nos dias de hoje? A alimentação é, hoje em dia, mais do que uma via de satisfação das nossas necessidades básicas. É também uma fonte de prazer, uma forma de relaxar ou uma fonte de convívio. Hoje em dia, nós não podemos sair de casa para conviver com os nossos pais. Neste caso, só quem vive com os pais é que pode conviver com os pais, é óbvio, com os nossos amigos ou com os nossos colegas. Temos que, através da alimentação, sentir prazer, que é isto que toda a gente acha. Ou que pensa, a alimentação é um prazer, eu vou comer para me sentir satisfeito. Mas, em algumas situações, para as pessoas escapar às tensões emocionais, vêm sempre problemas associados. E estes problemas associados que eu estou a referir é a fome emocional. A fome emocional entra em acordo com alguns distúrbios alimentares. Neste caso, os distúrbios alimentares mais conhecidos é a bulimia e o binge eating disorders. As pessoas refugiam-se na alimentação para sentir o prazer. E como é que isto acontece? Devido a algumas hormonas. Devido à hormona a grelina e a leptina. A grelina começa a aumentar e a leptina começa a reduzir. Quando isso acontece, é sinal que nós temos aquele desejo. Como, por exemplo, as grávidas sentem aquele desejo. E o desejo é por quê? É por alimentos sempre mais açucarados e nunca alimentos saudáveis. Mas o que é que nós podemos fazer? Podemos fazer com que a alimentação seja saudável. Podemos fazer, por exemplo, se vamos atacar aquelas bolachas mais calóricas, fazemos nós as bolachas com menos quantidade de açúcar. Assim estamos a fazer uma alimentação saudável. Por exemplo, o chocolate. Nós temos o chocolate de leite e temos o chocolate preto. Depois depende do que é que nós queremos. O chocolate preto tem menos açúcar e mais gordura. O chocolate de leite tem mais açúcar e menos gordura. Depois é uma questão de qual é o nosso objetivo? É o açúcar ou é a gordura? E nós vamos preferir sempre o chocolate de acordo com esse prazer. Por exemplo, a nível desta situação de stress, uma coisa que às vezes é muito comum é que as pessoas têm formas diferentes de lidar com ele. Depois, quando a doutora Joana conseguimos restabelecer a ligação, também falar um pouco também sobre essa parte. Mas a nível alimentar, o que se vê é que há pessoas que lidam com o stress a comer, e há pessoas que perdem o apetite. Sim. Como é que vocês conseguem controlar? Qual é a justificação também para essa situação? E que forma é que se consegue controlar a nível alimentar? Pronto. Aquelas pessoas que normalmente... Porque assim, às vezes não há uma explicação. Às vezes muitas pessoas sentem um maior apetite, é apenas a maior vontade de comer. E nestas fases, esta tendência deve ser primeiro alvo de consciencialização. E em segundo lugar, deve ser combatida, uma vez que a ingestão de grandes quantidades de alimentos, muitas vezes descontroladamente, sem seleção prévia, leva ao maior risco de peso, obesidade, leva à resistência à insulina, hipercolesterolemia, problemas cardiovasculares e entre outros. O que é que acontece? Se a pessoa não tomar logo consciência, vai sempre aumentar o peso e vai sempre ter um maior risco de aumento de peso, se for esse o caso.
mas também existem pessoas que acontece exatamente o contrário, têm um apetite diminuído e o que é que nós podemos fazer? Temos que controlar um bocadinho a má disposição das pessoas ao ingerir os alimentos, temos que controlar o metabolismo lento, temos que ter em conta que essa pessoa vai ter uma perda de peso, principalmente a nível de massa muscular, e pode ter carências nutricionais. Tanto numa pessoa que come muito como come pouco, o cortisol vai sempre aumentando, que é a hormona que faz com que nós tenhamos mais necessidade para comer. Mas também existe outro fator que nós ainda não falámos aqui, é o sono. Se nós dormir mal, o que é que vai acontecer? Vamos ter menos energia. Ao ter menos energia, vamos sempre preferir alimentos calóricos. E esses alimentos calóricos são normalmente os alimentos mais ricos em gordura e mais energéticos, que é o caso dos lípidos. Vamos sempre consumir alimentos de forma a nos satisfazer e a ter logo energia. Ok, já conseguimos restabelecer a ligação com a Joana. Estava agora a falar uma situação com a Sofia de haver formas de lidar com o stress de formas distintas. Há pessoas que, por exemplo, a nível alimentar, que optam por comer, aumentar a ingestão de calorias e a ingestão de comida, digamos, e há outras pessoas que a parte alimentar acaba por ser quase eliminada da sua rotina e não conseguem comer, ficam com muitas ficam com limitações a nível de conseguir fazer uma alimentação normal. Há pessoas que até começam a vomitar, atingem níveis de stress tão elevados que sempre que comem vomitam. Sim, essas pessoas têm que ter um bocadinho de controle, ou seja, estão habituados, imagina, a comer 4 ou 5 bolachas, o ideal é comer uma bolacha e ver como o organismo funciona, e assim sucessivamente. Sim, é também o níveis de ansiedade, não é? Sim. E ter consciência do que é que lhe está a acontecer. Esta fase, não é? Principalmente o facto de nós estarmos em casa, há pessoas que com o nível de ansiedade vão comer mais e outras que vão comer menos, não é? Exatamente. Também muito como é que as pessoas lidam com algumas situações sob stress. E claro que como nos falta muita coisa, não é? Porque estamos carentes de interação com o outro, estamos mais presos em casa, claro que vai nos apetecer sempre mais alguma coisa, mas aquilo que nos apetece não é mesmo fome, é gula, não é? É gula, exato. É aquela forma de compensar a falta daquele sentimento, não é? Daquele bem-estar. Por isso há pessoas que começam a ingerir a alimentação a mais e comem demasiado bolachas, chocolates ou o que for, não é? Porque é uma forma de nos satisfazer, é uma forma de dar algo de bem-estar e não por necessidade. É quase como se fosse uma fuga para o conforto, ou seja, exatamente, é o prazer. Antigamente muitas mulheres iam ao shopping, iam comprar roupa, iam tentar compensar a falta que elas sentiam, não é? Porque não percebiam o que é que lhes está a acontecer, o que estava a acontecer emocionalmente. Aqui, como não é possível porque nós não podemos sair, estamos mais perto de casa e mais perto da comida, e então há pessoas que se focam mais na comida e tentam compensar aquela falta daquela, ou lidar com aquelas emoções menos boas, não é? mais negativas, com uma alimentação. E o que é que acontece? Diz. O que é que acontece hoje em dia? As pessoas, como passam mais tempo em casa, passam mais tempo ou na cozinha. E ao estar mais tempo na cozinha, o que eu aconselho é eles prepararem um pequeno almoço que dê algum trabalho para não ter aquele momento de petiscar, porque a maior parte do que é que acontece é faz o pequeno almoço, como está ali ou na cozinha, até vai limpar a banca, vai limpar os armários e passado 1 hora após o pequeno almoço só vai petiscar. Esse é o maior erro. Fazemos um pequeno almoço mais elaborado, demora mais tempo, mas pelo menos evitamos aquele ataque de petiscar. Exato. Joana, mas por exemplo, aquela situação das pessoas que vomitam em situações de stress agudo, a nível, é só um distúrbio alimentar ou temos aí um fator psicológico que começa temos de ter em atenção? Eu acho que temos que ver o caso para caso, não é? Pode ser aí um distúrbio também alimentar, mas sinceramente a parte da ansiedade e a parte dos ataques de pânico podem levar a isso. Podem levar as pessoas a não conseguirem digerir, não é? A parte da digestão ser mais complicada. Ou seja, aí tem que haver
tem que haver um autocontrole a nível emocional e perceber o porquê que está a acontecer aquilo e ter mais cuidado, como a Sofia disse, de comer aos poucos, não é? Para que isso não aconteça. E depois tentar arranjar algumas estratégias para diminuir os níveis de ansiedade e de stress. Através de caminhadas, pelo menos caminhadas curtas, não é? À volta da casa, por exemplo, ou então ir um bocadinho para o jardim, ouvir música, ler, também é uma boa estratégia, ou então ou algumas estratégias de relaxamento, o respirar calmamente, alguma meditação, quem gosta e quem consiga fazer é uma boa opção, porque o simples facto de respirarmos calmamente e termos consciência dessa respiração vai-nos baixar os níveis de ansiedade e começa a aumentar então os níveis de bem-estar. Simplesmente se nós respirarmos profundamente de manhã e à tarde, conseguimos controlar mais a parte da ansiedade. E assim, e pensar que nós não temos controle da situação. E acho que é isso que as pessoas ficam super estressadas e ansiosas, porque de um momento para o outro, aquela falsa ideia que nós tínhamos controle sobre as coisas, nós neste momento não temos. Não é? Nós não temos, nunca tivemos, só que tínhamos essa falsa ideia. Só que agora, o facto de estarmos em casa, o facto de não podermos ter a liberdade que tínhamos e não controlar a situação, porque nós não controlamos o vírus, não controlamos quem consegue arranjar a solução, não é? O facto de nós não conseguirmos controlar as coisas está-nos a deixar mais estressadas. Ou seja, o importante e cada vez mais é fundamental vivermos no agora. Agora, aceitar o agora. Agora estamos em casa, graças a Deus temos casa, temos comida, temos um conforto, bem-estar, e é isso que temos que também valorizar para nos acalmar. O amanhã, quando as coisas acontecer, vamos vendo. A carência emocional que também esta situação pode provocar, derivada do distanciamento das famílias, pode também levar a uma procura, se calhar, deste tal conforto e dessa necessidade de procurar um conforto diferente a nível nos alimentos e somente em alguns alimentos específicos, nomeadamente às vezes o açúcar. Normalmente é sempre o ponto de fuga que as pessoas procuram, é sempre normalmente o açúcar. Exatamente. Isso a nível vamos primeiro à parte psicológica, depois vamos à parte do açúcar em específico com a Sofia. A nível psicológico, a parte emocional, qual é que são as alternativas que as pessoas podem ter para evitar um bocado esse vazio a nível emocional? Pronto, as emoções, primeiro tem a ver com a inteligência emocional que cada um tem. A inteligência emocional tem a ver com lidar com as emoções e com as situações. E não é fácil, nem toda a gente tem essa capacidade. E então, a forma como eles lidam com essa falta das emoções, ou a dificuldade em gerir e lidar com as emoções, faz com que façamos algumas asneiras alimentares. O importante é ter consciência daquilo que nós sentimos. Ou seja, se eu sinto-me triste, é perceber porque que eu me sinto triste. Não é? Não vai ser uma bolacha que me vai trazer felicidade ou contentamento ou que vai melhorar a situação que estamos. Temos é que ter consciência realmente daquilo que nós sentimos. Perceber porque é que sentimos aquela emoção. Tristeza, ansiedade, stress, o que for. E depois saber lidar. Claro que se me apetece um chocolate, porque me apetecer comer um chocolate, não há mal nenhum. Agora, tentar não comer um chocolate para compensar aquilo que sentimos, que é o que muita gente faz, que é a fome emocional. A fome emocional é compensar aquilo que nós sentimos com a comida ou com ida às compras ou o que for. É substituir aquilo que nós sentimos por algo que não é correto. Nós temos que sentir e ter consciência daquilo que vamos sentindo. E depois, com a consciencialização dos sentimentos e daquilo que nós sentimos, menos asneiras vamos fazer. Porque sabemos o que é que estamos a sentir e sabemos perfeitamente o porquê que eu vou comer aquela bolacha ou aquele chocolate. Agora, ninguém impede e podemos comer sempre um chocolate ou uma bolacha porque nos apetece e não há problema nenhum e depois voltamos às rotinas normais, mas é importante essa consciencialização. E eu acho que quanto mais consciencializarmos das nossas emoções, menos asneiras alimentares vamos fazer. Nós, por acaso, agora estamos nesta situação diferente, mas no dia-a-dia das pessoas, se calhar,
cada pessoa tem que tentar interpretar a sua vida, ou seja, conhecer bem a sua vida, porque às vezes há distúrbios alimentares que aparecem nas consultas da Sofia, por exemplo, pessoas que não conseguem emagrecer, e se calhar a base também está por aí. Se calhar o que eles têm é aquela fome emocional, esse descontrole, porque eles não estão a conseguir lidar com as exigências do dia a dia, ter que tratar dos filhos, do trabalho, do que seja. Às vezes algum problema que está a massacrar e eles não estão a conseguir resolver, se calhar depois leva a um problema também para quem está a tentar desenvolver um plano nutricional adaptado. As pessoas acabam por não conseguir cumprir porque ainda não perceberam qual é que é o seu real problema. Às vezes o facto de não emagrecer tem a base, é a parte... Daí é um problema. Exatamente. Às vezes é por falta de autoestima, não é? A autoestima e a confiança nelas próprias, isso também influencia no processo da Sofia, não é? No processo nutricional. Porque uma pessoa que não está bem com ela própria, não a gosta, não se aceita, não é fácil depois seguir uma dieta ou um processo com uma nutricionista, porque ainda por cima, não só a parte emocional, mas também a parte dos pensamentos, porque há muita gente que vai à procura de soluções na nutricionista e a solução parte dela. Exatamente. A mudança tem que vir de nós para fora, interior para o exterior, e só assim é que conseguimos alguma coisa. Sim, criar um plano alimentar, criar a nossa ajuda, já é uma conquista, mas a primeira conquista tem que vir do próprio cliente. E do pensamento que ela tem, porque ir à Sofia e pensar, eu vou, mas já sei que não vou conseguir, porque eu sou gorda, ou porque eu sou gorda e sempre fui assim, esse tipo de pensamento também vai influenciar os resultados. Os resultados, exatamente. Por isso, tudo depende do pensamento e da emoção. Por isso é que é cada vez mais importante a parte emocional e a psicológica, para depois estarmos num processo nutricionista ou mesmo de fisioterapia, qualquer processo. Tem que haver um equilíbrio psicológico muito bom e tem que haver um autoconhecimento para que depois as coisas surgem, não é? E mudem. E as pessoas também pensarem que não é as outras pessoas que vão fazer com que ela mude. Ela é que tem que mudar. Nós é que temos que mudar. Exatamente. Primeiro é sempre o cliente, o sentimento e o pensamento do cliente. Ele tem que perceber o porquê de não estar a emagrecer devido aos pensamentos que tem antes. Sofia, e porque quando comecei a fazer a pergunta à Joana, qual é a razão fisiológica, alimentar, que está por trás das pessoas normalmente procurarem um refúgio de bem-estar no açúcar? As pessoas normalmente procuram o bem-estar porque o açúcar é doce, é uma sensação de prazer. Por isso é que eles procuram o açúcar. E depois o açúcar é um vício. Se tu não conseguires controlar o açúcar, tu todos os dias vais consumir açúcar. E ao consumir todos os dias sempre açúcar, sempre açúcar, sempre açúcar, tu vais aumentar sempre o peso. E o que é que acontece? Que em relação às emoções, há pessoas que comem às escondidas e sabem que comem às escondidas, mas querem mentir a elas e querem mentir a mim que comem às escondidas, porque o peso aumenta sempre, aumenta sempre, aumenta sempre. E se a pessoa diz que segue aquele plano, é impossível a pessoa seguir o plano exatamente, porque a pessoa come, é um distúrbio alimentar. A nível do açúcar, mais propriamente dito, agora as pessoas estando em casa, tanto com estes níveis de stress mais elevados e podendo ter essa necessidade de conforto do açúcar, quem já tem o açúcar quase como vício, há algumas estratégias a nível alimentar para conseguires pôr quase um travão nesse vício, ou seja, ou começar a reduzir o vício aos poucos? Sim. Primeiro, o fundamental é privilegiar alimentos ricos em ômega 3, vitamina B, magnésio e zinco. E esses alimentos, por exemplo, o ômega 3 existe na sardinha, no salmão, na castanha do Brasil, nos amendoins e no azeite. A vitamina B está presente nas bebidas de arroz, na aveia, nos amendoins, nos ovos, nos espinafres, no arroz integral, selvagem. E o magnésio e o zinco estão presentes, por exemplo, no marisco, no abacate, no feijão preto, nas bananas, nas sementes de abóbora, no chocolate negro, nos figos e nos legumes de cor escura. Ou seja, se uma pessoa ao longo do dia
fizer um destes alimentos, por exemplo, a sopa, fazer uma sopa de espinafres, imagina, a um dos lanches ser, por exemplo, frutos secos com uma banana, ou nas refeições principais, comer sempre legumes de cor verde escura. As pessoas não vão ter a sensação do açúcar, não vão querer, porque estão saciadas, porque já comeram alimentos que vão fazer com que se sintam saciadas e já não vão querer a gula. Se as pessoas não privilegiarem este tipo de alimentos, alguns alimentos que eu referia, eles vão ter sempre sensação que estão satisfeitos, mas existe aquele 1% que eu ainda comia mais alguma coisa. E se comer mais alguma coisa é sempre o açúcar, é sempre a gula. Se eles comerem alimentos dos quais eu os referi, eles não vão sentir isso, eles vão sentir saciados, eles vão sentir que estão totalmente satisfeitos. Tínhamos aqui uma questão da Patrícia relativamente ao álcool, que tem-se notado, agora, desde que entramos nesta fase, um aumento do consumo de bebidas alcoólicas. Isso deve-se a quê, normalmente, Sofia? O consumo de álcool, nós numa grama de álcool temos 7,4 quilocalorias, ou seja, é a mesma coisa que o açúcar, é sentir com mais energia, o álcool dá-nos sempre mais energia, e é o que eu referi, desculpa. E é a fuga também, não é? Sim, sim. Uma fuga. E o que eu estava a referir é que se nós, por exemplo, nós com este nível de stress e ansiedade, eu não sei se acontece a maioria das pessoas, mas que eu tenho vindo a falar com os meus clientes, eles dormem cada vez menos descansados, ou seja, não dormem bem e ficam sempre em baixo. E o que é que fazem? Para aumentar o nível de energia, refugiam-se dos alimentos mais calóricos. Neste caso, os alimentos mais calóricos, primeiro é os lípidos, o segundo é o álcool. A nível psicológico, também poderá haver aí alguma explicação também. Lá está, como estavas a falar da fuga, da sensação de fuga. Sim, é a fuga, é exatamente como os doces ou como é a fuga, porque enquanto vamos ingerindo álcool, não é? Vamos esquecendo um bocadinho, isto ficamos mais animados, portanto, até passa mais tempo, mais rápido o tempo, e não estamos conscientes, não é? Por isso é mais uma fuga do que. É assim, eu vejo muito este tempo de isolamento, mas isto sou eu como pessoa e não só como psicóloga, mas eu vejo este tempo de isolamento também uma forma de nós pensarmos mais em nós, uma fase mais introspectiva, e nem toda a gente está preparado para essa consciencialização interna, e então custa-lhes muito, e podem ir para o álcool mais para fugir, para não estar consciente daquilo que realmente eles sentem, aquilo que realmente se passa, não é? Porque nós pouco tínhamos tempo para nós, para estarmos em casa, para estarmos nos nossos, e então agora fomos obrigados, entre aspas, a estarmos em nós e focarmos em nós, e nem toda a gente está preparado para essa evolução, para esse crescimento pessoal. E vão aproveitando estas fugas, o álcool, ou os doces, ou o que for, para não pensar. O problema é que eu acho que devíamos parar. Exatamente, e pensar. E pensar, se nos deram este tempo para estarmos em casa, mais tempo para parar, eu acho que era importante pensarmos em nós, focarmos em nós e ver o que é que nós podemos evoluir e crescer como pessoa, porque eu acho que é isso que também esta quarentena nos vem ensinar. Sim, eu acho que o vírus, o que quer é exatamente o que tu disseste. Quer que nós sejamos um bocado egoístas. Quer que nós pensamos em nós e como nós poderemos melhorar a situação. Porque toda a gente sabe que antigamente, e hoje em dia, não é, os pais passam cada vez menos tempo com os filhos. Normalmente a educadora passa até mais tempo com os filhos dos outros do que com os próprios. E o que é que o vírus fez? Fez com que nós estejamos mais tempo com a nossa família, que dediquemos às nossas coisas e às coisas da nossa família. E só depois é que vamos pensar nos outros. E eu acho que toda a gente devia pensar nisso, seriamente, para mais tarde o mundo melhorar. Mas aqui, relacionando aquilo que a Joana estava a falar, dessa introspeção, aqui podemos levantar também, lá está, aquelas pessoas que não estavam preparadas para o fazer. Se calhar
há pessoas que no dia-a-dia já haviam um nível de stress e de vida ativa com níveis muito elevados, ou seja, que eles já não conseguiam controlar, ou seja, eles não tinham tempo para pensar, para fazer essa tal introspeção, e agora neste momento, se calhar, que são obrigados a fazê-la, o resultado que vão ter dessa introspeção também não vai ser o desejado, ou se calhar não estão preparadas para a introspeção que estão a fazer. Isso pode-lhes criar logo um ponto adicional, se calhar, de estímulo mais depressivo e de stress, porque eles não estavam preparados. Exatamente, sem dúvida, porque isto está-nos a fazer todos parar e pensar melhor mais em nós, não é? E começarmos a ter consciência e priorizar um bocadinho os valores e a intenção que nós temos das coisas. E nós não tínhamos tempo para isso. Ou há pessoas que tinham, mas não queriam, porque há muita coisa que nós temos que evoluir e crescer. E nem toda a gente, como eu disse, está preparado para. Sim, tempo, tu tens sempre tempo para fazer tudo. Basta olhar um bocadinho para o teu dia e pensar assim, bem, das X horas às X horas vou fazer isto, das X horas às X horas vou fazer isto. Eu estou a falar em relação, por exemplo, à minha parte. A pessoa diz assim, eu não tenho tempo para preparar o pequeno almoço, não tenho tempo. Eu não tenho tempo para fazer 20 minutos de atividade física. Isso é mentira. Se nós olhar para um dia tem 24 horas, 8 horas para dormir, depois 2 horas para estarmos à mesa com a família, mais 2 horas para passar a ferro, limpar a casa, o que quer que seja. Sobra-nos sempre meia hora para fazer exercício físico, sobra-nos sempre meia hora para relaxar, tempo há para tudo. Agora, o que basta? Querer. Tocas aqui no ponto também que tínhamos aqui uma pessoa que nos está a ver, que nos estava a falar, o Lourdes, que o plano alimentar, quando estavas a falar das pessoas que seguem um plano para fazer não é uma dieta, porque é uma reeducação alimentar, porque a dieta é a alimentação. Essa reeducação alimentar resulta melhor se for adaptada ao dia-a-dia de cada um. E agora temos que adaptar ao dia-a-dia de cada um nas circunstâncias em que estamos, porque senão estamos a introduzir um fator de stress. Se estamos a introduzir um plano que não é adaptado à pessoa, estamos a introduzir um fator de stress que ainda vamos agravar aquilo que já está na base. Claro que sim, um plano alimentar agora, hoje em dia, por exemplo, uma pessoa que está habituada a levantar-se às 7, agora hoje em dia não se levanta às 7, levanta-se às 8. Então vamos adaptar para que o pequeno almoço seja às 8, 8h30, não há pressa, não temos que cumprir um horário em si. Depois fazer um outro snack, calculamos o tempo entre o pequeno almoço e o almoço, se vir que passa mais ou menos 4 horas, a fim de 2 horas fazemos outro snack, o almoço e os lanches. Agora, hoje em dia, vou ser sincera, é importante fazer atividade física, nem que seja nós subir ou descer as escadas do prédio, pessoas que vivem em apartamentos é mais complicado fazerem exercício físico. Mas pessoas, ter uma corda em casa, um step, 20 minutos chega perfeitamente. E é importante manter as rotinas. Exatamente. Seja, acordar à mesma hora, deitar à mesma hora, estipular um horário, porque há muita gente em teletrabalho, e é muito importante estipular horas de trabalho e horas de lazer e ocupar meia hora, 3/4 de hora para o bem delas, para ler, ouvir música, meditar, nem que seja sentado num sofá a ver uma série, mas ter meia hora, 3/4 de hora de prazer, de dar para elas também sentirem-se motivadas e sentirem-se bem com elas, porque estamos em casa, ok, já estamos no nosso conforto, já estamos bem no nosso lar, mas também é importante pensarmos em nós e fazermos algo que gostamos e que nos sentimos bem e que seja também uma forma de motivação para os seguintes dias. Exatamente, nós temos tempo para tudo, é isso que eu digo, agora nesta fase, em quarentena, ou mesmo em teletrabalho, basta só nós olhar para o dia-a-dia. Se nós vamos manter mais ou menos a mesma rotina, que é o fundamental, hora de acordar e hora de dormir, nós conseguimos fazer um bocadinho de tudo. Cumprimos as horas que temos que, por exemplo, entrar às 9, sair às 6 e depois, após as 6, nós vemos um horário para fazer o jantar, um horário para fazer as lides domésticas e um horário para o nosso prazer, seja qual for o prazer. As pessoas, algumas gostam de ver séries, outros de ler livros, como a Joana disse, por isso nós temos tempo para tudo, temos que pensar em nós.
voltando um bocado atrás, quando estávamos a falar no álcool e no açúcar, gostava de fazer aqui uma questão à Joana. Podemos, e a ti também, podemos, se esta situação se prolongar muito no tempo, estar a despertar alguns vícios que se calhar estavam escondidos ou que já estavam quase tratados, estou a falar mais ao alcoolismo ou ao vício do açúcar. Podemos, se isto começar a prolongar, pessoas se calhar que se não tinham esse vício e nesta situação de stress vir a desenvolver esse vício, ou o espaço de tempo que temos previsto, de modo geral, para esta situação, não dá tempo de instalar uma patologia, uma coisa mais patológica? Não, dá. Temos é que ter o autocontrole, não é? Se é isso que nós queremos, se é esse caminho que nós queremos ou não. Mas dá perfeitamente. Só para terem uma noção, para mudar um hábito ou adquirir um novo hábito, precisamos de 21 dias, portanto. Exatamente. Não é? E nós estamos em casa há quase 3 semanas. Sim. Portanto, se nós quiséssemos ir por um vício ou por um caminho desafiante, temos tempo. Agora, as pessoas têm que ter a consciência se querem realmente esse tipo de vício ou de caminho, não é? Ou então aproveitar este facto de estarmos em casa para desenvolver outro tipo de vícios e outro tipo de tarefas que elas tanto queriam, mas que não tinham tempo e que agora podem fazer um curso online, começar a tricotar, a cozinhar, o que for. Mas claro que há tempo. Agora precisamos é que as pessoas estejam bem emocionalmente para que não sigam esse caminho. E mesmo em relação ao álcool e ao açúcar, Sofia, há estudos que temos do que também tem sido lido da nossa área, que estamos dentro da área de saúde, que a partir do momento em que começas a introduzir um alimento ou não é um alimento, alguma substância no teu organismo, com alguma regularidade, depois vais ter que precisar quase cerca de 6 meses para desintoxicar da ausência quase absoluta daquele alimento, para desintoxicar o organismo daquela situação. Ou seja, uma pessoa que andava a fazer um processo e agora, derivado desta situação, introduz o açúcar, tem que estar mentalizada que para aquele erro que ele cometeu naquele momento, ele vai precisar quase de 6 meses para voltar ao ponto em que estava anteriormente. Sim, mas é como a Joana disse, o corpo basta 21 dias para se habituar. Por isso, se ele for fazendo aos poucos e poucos o desmame, ele consegue perfeitamente reduzir, não é? Não estou a dizer que vai cortar a totalidade, mas ele consegue reduzir o açúcar. E o que é que eu aconselho? Se gosta de cozinhar, que vá mais vezes para a cozinha, mas que faça uma alimentação mais saudável. Por exemplo, adora bolos, principalmente fazê-los. Ele se calhar nem gosta tanto de comer, mas até gosta de fazer. Pela receita, a pessoa consegue, olhando para a receita, reduzir a quantidade de açúcar ou fazer a substituição, porque assim, o açúcar amarelo e o mascavado, toda a gente sabe que é sempre o mais saudável do que o açúcar branco. Substituir sempre a farinha branca por uma farinha integral, por uma farinha com, por exemplo, a aveia. Porquê? Porque a farinha integral e a farinha aveia são cereais integrais, ou seja, saciam mais. Tentar pegar numa receita e fazer sempre a substituição por os alimentos menos calóricos. E aí sim, pode consumir esse bolo. E aos poucos e poucos ele vai conseguir fazer o desmame. Não é logo ou num dia para o outro, ou numa semana para o outro, isso é impossível, mas se fizer isso todos os dias, se conseguir fazer o desmame, consegue perfeitamente ao final de 2 meses a 3 já não estar com aquele processo vicioso do açúcar. A nível alimentar, o que muitas vezes se vê muito também das pessoas é que quando estão naquela situação de depressão ou de stress, quando começam a ter, ou que acham que têm aquela sensação de fome, sim. Que às vezes é uma percepção errada, que não é bem fome, às vezes até é sede e não é fome, ou é uma necessidade, lá está, uma necessidade mais emocional e não uma necessidade fisiológica. As pessoas têm tendência, vão ao frigorífico, vão aos armários, abrem e é a primeira coisa assim mais calórica que tem. Exatamente, eles só abrem do armário, eles vão logo escolher o mais calórico, o que tem a imagem mais apetecível. Por isso, nestas alturas e nas outras, o melhor é nunca comprar esse tipo de alimentos. Nunca ter esses alimentos em casa. Como, por exemplo... Um pacotezinho, não é, Sofia? Sim, um pacotezinho de vez em quando, mas tentar evitar ao máximo
comprar esses alimentos. Porquê? Porque tu agora não vais sair de casa de propósito para ir ao supermercado comprar um pacote de bolachas, ou comprar aquelas magdalenas, ou comprar chocolates. Claro. Aqui é fácil, mas não deve. Mas só podemos comprar um pacote de amendoazinhas de chocolate e comer uma por dia. Mas é assim, tu também podes fazer as amêndoas em casa. Pronto. Está bem. Mas agora foste tocar no próximo ponto que eu queria falar, que era relacionado com as compras. Lá está, se as pessoas terem, nesta fase, terem ainda mais cuidado quando vão às compras. Qual é que queres dar aqui alguma dica de alguns cuidados que devem ter, desde fazer a lista, alguns cuidados que tenham de ter depois no próprio supermercado? Sim, o melhor antes de ir às compras é planear as refeições. Ou seja, segunda-feira vou fazer isto, terça-feira isto, quarta isto, quinta isto. Apontamos todos os ingredientes que vamos utilizar e fazemos a lista de compras por grupo de alimentos, porque um supermercado ou está dividido primeiro pela fruta, depois é o da fruta, é o papel higiênico, pasta dos dentes, depois é o álcool, a seguir ao álcool vem a massa e o arroz, a seguir ao arroz vem o azeite, depois vem os sumos e depois vem os laticínios. O importante é nós fazer a lista de compras de grupo de alimentos, que é para nós não andar para a frente, para trás, para a frente, para trás. Fazemos aí a gestão de compras nesse sentido. E tentar evitar ao máximo procurar os alimentos açucarados, porque os alimentos açucarados estão sempre à beira das caixas. Porquê? Porque a pessoa vai meter as compras no tapete rolante e vai olhar. Aquele chocolate está a olhar para mim. Ou aquele ali bolo que está atrás de mim está com aqueles olhinhos a dizer leva-me. Por isso, evitar sempre ir a esse tipo de alimentos. Comprar só o necessário que está na nossa lista de compras. Porque nós até podemos chegar a casa e naquele dia pensar assim... Bem, eu podia ter comprado aquelas batatas fritas ou aquelas pipocas açucaradas, mas ainda bem que eu não comprei. Ou tu não vais de propósito às 10 da noite a um supermercado, porque agora os supermercados já estão fechados. Ainda bem que eles já limitaram o horário, que é para a pessoa estar em casa, se lhe apetecer, não compra. E evitar o máximo, ir o máximo de vezes às compras. O ideal é só ir uma vez por semana, porque nós temos que proteger, temos que utilizar os desinfetantes. Eu, na minha opinião, acho que as pessoas não devem ir com luvas. Porquê? Porque se esquecem-se, porque põem a mão no carrinho, põem a mão no refrigerante, põem a mão na fruta. Ao pôr a mão, vai ter a tendência a esquecer-se e vai aos olhos, vai à boca ou vai ao nariz. Então, as luvas é uma fonte menos segura. Deve-se usar sempre as mãos. O que é que nós devemos ter sempre connosco? O desinfetante está sempre comigo. Eu vou às compras, desinfeto o carrinho, vou pegando nas coisas, antes de pagar, desinfeto as mãos, faço o pagamento, desinfeto outra vez as mãos, coloco as coisas no carro, coloco o carrinho e desinfeto as mãos, tanto as mãos como o volante e a caixa de velocidades e o travão, que assim temos a certeza. Porquê? Porque assim, se nós estamos infectados, vamos infectar a família inteira e para isso não causar... Temos então que fazer o máximo possível. Quando chegar a casa, devemos descartar, por exemplo, as garrafas, imagina as pedras, devemos eliminar logo esse tipo de embalagens para o lixo. E em relação aos legumes e à fruta, devemos desinfetar muito bem. Normalmente até se deve desinfetar com um bocadinho de lixívia, 10 ml de lixívia. Desculpa, Sofia, agora veio uma nova indicação, que é só com água. É só com água, pronto. Até aos poucos tempos era com lixívia, sim. Agora estão a indicar vinagre? Sim. O vinagre não desinfeta assim tão bem. A minha opinião... Eles vieram dizer que não era a melhor opção. Pronto, a minha opinião é só lavar muito bem ou com água. Ou lavar muito bem com água quando nós... chegar das compras dos supermercados e quando nós for introduzir os alimentos, lavar novamente. Ou pelo menos é o que eu faço em casa. Eu sou sincera, eu nunca lavei ou com lixívia. Sempre que cheguei a casa, eu lavei muito bem os alimentos e depois, mais tarde, coloquei ou no frigorífico ou no congelador e depois, quando fosse fazer a sopa ou legumes salteados, lavava novamente. Em relação à fruta, eu dei, neste caso, a fruta... A casca é onde tem maior quantidade de fibra, que nós devemos ingerir sempre, mas na minha opinião, hoje em dia, devido ao vírus, devemos não ingerir a casca e deitar a casca ao lixo.
pelo menos até passar esta parte do vírus. Quando passar esta parte do vírus, ingerir outra vez a fruta com casca. A nível psicológico, essa situação das compras, Joana, o facto das pessoas estarem muito fechadas em casa, ou de irem às compras com fome, ou emocionalmente frágeis, por colocar as duas hipóteses, pode dar aquele momento em que estão nas compras como se fosse um momento de liberdade. Vou aproveitar este momento que saí de casa, vou aproveitar para comprar aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, ou que acham que vai satisfazê-las quando elas estiverem em casa. Sim, neste momento o único as pessoas que saem é mesmo ir para as compras, e eu sou a favor da lista, para termos noção do que é que vamos comprar, para que não façamos umas compras também emocional, não é? Porque se estamos tristes vamos comprar tudo o que nos apetece. E se tivermos a lista, vamos cingir um bocadinho aquilo que temos e aquilo que precisamos efetivamente, e não podemos, não é? E vamos ter um maior autocontrolo da situação. Agora, como estamos em casa e também darmos um bocadinho mais de prazer, podemos comprar um pacote de bolachas, ou um pacote, ou um chocolate, ou uma caixa de gelados, uma coisa que, ok, um miminho, porque também precisamos, mas será uma, não é? Exatamente. Não vamos encher o carrinho de gelados, de bolachas, de chocolate, batatas fritas e o que for. Não, também temos que ter uma alimentação saudável, porque isso também nos ajuda a nível emocional. O açúcar também há estudos que dizem que o açúcar também destrói um bocadinho algumas hormonas e algumas células. Portanto, temos de ter muito cuidado. E claro que as indicações que nós temos é a alimentação saudável. Agora, não vamos nos privar um bocadinho de um doce ou de uma, não é? de uma coisa que nos dá também prazer, mas também temos que ter consciência que vamos às compras e que, sim senhor, é o nosso momento de saída, mas temos que nos proteger, como a Sofia diz, e ter um autocontrole, não é? E levar uma lista para que não façamos de forma impulsiva. Exatamente, eu acho que eu já estive a ler o comentário que a Patrícia nos fez. Eu ia te perguntar agora. Pronto, eu acho que nós devemos consumir, como antigamente, fazer 2 refeições de asneira, não um dia completo, que a maior parte pensa que é um dia, 2 dias completos, mas não, isso está errado, mas sim 1 a 2 refeições de asneira, para ter aquele momento de prazer, porque toda a gente tem direito a ter um momento de prazer, seja qual for o alimento que escolhe. Nós devemos nos sentir bem. Porquê? Porque o que nós fazemos hoje em dia não é uma dieta, porque uma dieta, tu tens alimentos proibidos. Nós não fazemos uma dieta, fazemos uma reeducação alimentar. Como é uma reeducação alimentar, tu podes consumir todo o tipo de alimentos. Por isso é que se chama refeições de asneira. E podemos fazer, claro que podemos fazer. Temos é que ter mais atenção aos outros dias, fazer uma alimentação mais saudável. Pegando agora aqui também num comentário que tínhamos aqui relacionado com a meditação nas escolas, relacionado agora mais para a Joana, ou seja, vamos pegar agora também um ponto da parte das crianças, que também viram a sua rotina ser mudada bruscamente. A nível das crianças, qual é que é a influência mais relacionada com a parte alimentar? O que é que achas que pode estar a acontecer? As crianças refugiarem-se mais em alimentos mais calóricos, gomas, para curarem esse tipo de coisas, ou até se calhar nas crianças vai funcionar quase uma coisa oposta, ou seja, as crianças vão ter uma alimentação mais cuidada por estarem em casa do que se estivessem no dia-a-dia deles normal. Eu acho que as crianças alimentam-se aquilo que os pais deixam e permitem. Exatamente, depende tudo dos pais. Exatamente. Agora, os filhos precisam de estrutura, precisam de regras e precisam de rotinas. E o facto de eles estarem em casa é importante manter as rotinas como se fossem para a escola. Ou seja, acordar mais ou menos à mesma hora, deitar mais ou menos à mesma hora, estabelecer horário para estudar, e depois eu acho que os miúdos até vão se focar mais no uso de novas tecnologias, do tablet, telemóveis, jogos interativos, do que propriamente na parte da alimentação. E isso também não é, porque eles também estão não é uma fuga. E eu acho que também tem que haver regras na mesma como se estivessem na escola. Durante a semana, não vou dizer não ter acesso ao telemóvel ou aos jogos, mas ok, só vais ter 1 hora de telemóvel, de jogos,
mas primeiro temos que trabalhar, temos que estudar, temos que fazer as fichas, temos que fazer o que for e estabelecer um horário em que há primeiro estudo e depois 1 hora, 1 hora e meia com jogos, o telemóvel, vídeos, o que for. Mas eles precisam de estrutura e de rotinas, sem dúvida. Exatamente. Desculpa, Sofia, aquela situação, por exemplo, das crianças que já fazem meditação nas escolas, acho que pode ser um ponto interessante para os pais que sabem que isso ocorre, pegarem até fazerem um momento de família. A meditação, falaste em meditação? Sim, sem dúvida. Porque se eles já estão habituados a fazer na escola, se os pais não estão habituados a fazer, incorporar quase uma rotina da criança dentro da atividade familiar. Dizer mesmo à criança, olha, explica como é que tu fazes em casa, eu não sei fazer, portanto explica-me, tu é que vais ser o meu professor, vamos fazer todos em conjunto. E também fazer atividades em família. Isso é Exatamente. ótimo. Isso que eu estava a dizer, desculpa Bruno, é isso que eu queria dizer, antes de tu perguntares isso à Joana. É importante os pais agora, como têm mais tempo, levar os filhos para a cozinha. Imagina, o filho quer, oh mãe, hoje apetece-me uma pizza. Tudo bem, é uma refeição, se tu escolheres os ingredientes certos, é uma refeição saudável. Vamos fazer o pão da pizza, claro que tentamos sempre fazer em vez de comprar. Utilizamos um bocadinho de molho de tomate, preferível sempre nós utilizar o tomate que compramos, ou nas hortas, em vez da polpa de tomate. Utilizar um bocadinho de queijo magro, um bocadinho de fiambre, um bocadinho de pimentos e está feita a pizza. Hoje em dia os pais têm tempo e podem ensinar técnicas culinárias aos filhos, para eles sentirem o prazer de fazer e também ao ter o prazer de fazer, eles vão comer e vão gostar, ou seja, vão estar mais motivados a ajudar os pais na cozinha. Ok, agora estamos quase a terminar aqui o nosso tempo. Focar agora, estivemos a falar das crianças, agora vamos pegar para o outro ponto. Na casa, quando nós tínhamos os cortes, também estavas a falar, Joana, do caso dos idosos, e pegando um pouco na solidão e já em algumas dificuldades e limitações que os idosos têm a nível alimentar, achas que podemos ter aqui uma situação ainda dos idosos, como estão em casa, estão mais isolados, ficarem mais tristes e também se abstraírem ainda mais de procurar fazer uma refeição, de se alimentarem, e estamos a colocá-los em risco, a protegê-los, mas estamos a colocá-los em risco de forma indireta. O que é que achas que pode estar a acontecer? Não? É assim, a nível alimentar, não sei se o feedback que eu tenho é que os idosos têm alimentado e têm estado mais ou menos, mas isso depois a Sofia diz. Sim. A nível de interação, eles sentem-se muito mais sozinhos, muito mais, porque por exemplo, quem for viúvo ou viúva ou separado, não é? Os filhos não vivem juntos. E elas estão completamente sozinhas e aí sim, é muito mais complicado porque por muito que elas liguem ou telefonem ou assim, não é? Elas sentem-se mesmo o dia-a-dia sozinhas. Pois há senhoras ou senhores que não gostam de estar muito tempo em casa porque estavam habituados a fazer atividades, de ir à piscina ou ir à fisioterapia, não é? Tinham uma rotina e de repente também não podem fazer aquela rotina e sentem-se mesmo sozinhas. E aí sim, é um caso mais complicado. O que vale são os grupos voluntários em que vão levar a casa a alimentação ou os medicamentos, e isso nós estamos a ver muito interajuda, muitos grupos voluntários que vão à casa dos idosos e também fazem um bocadinho de companhia, mesmo que seja afastado, o que ajuda, não é? Mas sim, os idosos estão muito mais isolados do que nós, até porque nós temos estas novas tecnologias, as videochamadas, e sabemos bem lidar com eles, e eles não é? O que dificulta. Agora, a nível de alimentação, não sei. A nível de alimentação, eles têm um sistema imunitário mais baixo que o nosso, porque também o ingerem muita quantidade de legumes. Eles normalmente só fazem a sopa ao almoço e acabam por fazer só sopa à hora de jantar e depois apenas fazem o prato de carne ou peixe durante o almoço e durante o dia normalmente não fazem lanche nenhum, ou seja, ingerem pouca quantidade de fibra, que faz com que o sistema imunitário aumente a fibra, os minerais, as vitaminas, e eles são um grupo de alvo de risco devido a isso, devido ao sistema imunitário estar baixo, porque eles não ingerem quantidade de vitaminas e minerais suficientes, e não só, eles normalmente, quase todos os idosos, estão desidratados, eles bebem pouca quantidade de água por dia.
Eles só bebem normalmente a água que tomam de manhã, ao almoço ou após o jantar com a medicação. Água sem medicação é muito raro acontecer. Ok. Nós estamos mesmo a chegar ao fim. Vou dar agora um minuto e meio a cada uma para dar umas últimas dicas. Podemos começar pela Joana. Começou a estar em situação de stress, estamos em casa. Que estratégias é que podemos utilizar para controlar um pouco esses desejos e toda esta situação? Pronto, primeiro temos que pensar que esta situação é temporária e pensar nisso, que esta situação do isolamento é temporário, que isto vai realmente correr bem e que vai passar e que vamos voltar à nossa rotina muito em breve. Depois estabelecer na mesma horários para trabalho e para lazeres e manter algumas rotinas que nós tínhamos. O facto de acordar e vestir-nos e não manter em pijama ou em fato de treino também nos ajuda a ter outra motivação para o dia-a-dia. E depois aproveitar para fazermos algo que gostamos. Outra sugestão é treinar os nossos pensamentos, porque o nosso tipo de pensamento vai levar a nossa emoção e ao nosso comportamento. Portanto, se nós focarmos em pensamentos positivos, em que isto vai correr bem, porque eu sou capaz de dar a volta por cima, porque eu sou forte, porque eu consigo, nós vamos estar muito mais motivados e muito mais não é? Mais estáveis e equilibrados emocionalmente, portanto vamos estar muito mais motivados para fazer algo. E depois pensar no agora. Eu acho que não é clichê, apesar de parecer, mas temos que focar no agora e agradecer naquilo que realmente nós temos. Nós temos uma casa, temos comida, estamos bem de saúde, não é? Quem está, portanto, temos que agradecer e focarmos no agora. Agora eu estou bem, eu agora estou tranquilo, eu estou seguro, portanto, não há nada que me possa preocupar. Amanhã o dia vem e logo se resolve. Umas situações que nos ajudam também é o relaxamento. Meditar ou relaxar, basta às vezes fechar um bocadinho os olhos, fazer uma respiração profunda, e eu aconselho a 5 a 10 respirações profundas, focarmos mesmo na nossa respiração para diminuir os níveis de ansiedade e aumentar os níveis de bem-estar. Isso é várias estratégias que se podem fazer. E a nível alimentar, Sofia? Portanto, a minha opinião, assim um resumo mesmo muito resumido, é que na minha opinião não existe um prato milagroso para controlar a ansiedade, mas sim um conjunto de boas práticas alimentares que nos ajudam a controlar melhor os picos de stress. É fundamental a atividade física, como por exemplo as caminhadas que eu estava a dizer, que auxiliam na libertação de endorfinas que nos ajudam mentalmente a nos sentir melhor e com mais ânimo. Por isso devemos privilegiar aqueles alimentos que eu falei, ricos em ômega 3, vitamina B, magnésio e zinco. Ok. Muito obrigado mais uma vez às duas por se terem juntado a nós para debater este tema. Esperamos que tenha sido uma mais-valia para quem nos esteve a ouvir durante esta hora e também que as dicas que vocês deixaram que os ajude, que ajude a ultrapassar toda esta situação da melhor forma possível e que seja, como disseram, que seja até se calhar um momento em nós melhorarmos, não vamos para trás, mas sim ser um momento de pausa e que saímos todos mais fortes disto e saímos melhorados de toda esta situação. Mais uma vez, obrigado por terem Obrigada pelo convite. Connosco. Prazer, obrigado. Em casa, obrigado a todos por terem estado connosco durante esta hora. Alguma dúvida que tenham, podem entrar em contato connosco, que nós depois também passamos a informação tanto à Joana como à Sofia. Relembrar que sexta-feira vamos ter novamente aqui um fórum, desta vez mais ligado à área desportiva, que vai ser um fórum onde vamos debater o trail versus estrada, onde vamos falar da biomecânica da corrida, as diferenças entre as duas modalidades. Vamos ter um painel de convidados quase de luxo, onde vamos ter a campeã nacional do ultra trail, vamos ter uma atleta olímpica do Sporting Clube Portugal, vamos ter um triatleta também da seleção portuguesa e também o nosso podologista, Dr. Manuel Cerqueiro. Por isso, sexta-feira, às 18 horas, aproveitar que estamos em casa para aprender um pouco mais sobre quem faz desporto, aprender um pouco mais sobre estas duas modalidades. Por hoje, obrigado a todos e fiquem bem, fiquem em casa e resguardem-se.